ótima noite a todos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui na casa. Então, que possamos aproveitar os momentos que temos pela frente, que possamos buscar as energias saudáveis que esta casa de amor e caridade faculta, e também o esclarecimento necessário a dar o suporte à nossa existência. E estes esclarecimentos a doutrina espírita nos fornece. Agora, a execução dos ensinamentos cabe a cada um de nós. Então, que possamos refletir de forma saudável sobre os ensinos do Divino Mestre Jesus e as instruções que essa doutrina de fé, de amor e de caridade nos alcança. Então, como o nosso irmão Rui já antecipou, a nossa proposta para a noite de hoje é falar sobre o perdão. E principalmente o perdão com enfoque de que o perdão faz bem para nós. Talvez não faça muito pouco ou nenhum bem para aquele em que nós dirigimos o nosso perdão, mas para nós ela é essencial. Ela é essencial porque propicia o equilíbrio orgânico, propicia o equilíbrio mental, do nosso ser espiritual. E é então neste sentido que queremos fazer a nossa explanação, e já durante a prece, essa maravilhosa prece que é o Pai Nosso, talvez uma das mais completas que temos, mas que também nos convida a uma reflexão. Porque a gente fala, a gente ora, mas às vezes a mente está um pouquinho longe. Então a prece nos diz que nós pedimos o perdão ao Pai, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. E aí eu levanto um questionamento: será que efetivamente nós perdoamos? Ou em todas as oportunidades? Tomara fosse. Aquele que estiver nesta condição, parabéns, porque certamente é um espírito diferenciado neste planeta ainda, que acolhe espíritos um tanto quanto equivocados. Porque, lamentavelmente, o perdão pleno, na sua plenitude, é para alguns. Então nós estávamos aqui na informalidade, ali conversando com o irmão Rui, e ele lembrou do Chico Xavier. Aí nós começamos a lembrar daqueles espíritos diferenciados, que certamente não condiz com o equilíbrio espiritual da maioria de nós, do qual eu me insiro. Porque, lamentavelmente, a gente não tem essa depuração espiritual, não temos esse preparo, ainda não conseguimos manifestar a nossa essência de amor em todos os nossos momentos da nossa existência. E para isso, então, que vamos buscar o suporte nos ensinamentos que o próprio Evangelho de Jesus nos concede, os ensinos de Jesus. E, acima de tudo, Jesus, diferente de nós, não só ensinava, como praticava. Ele ia além do que normalmente a gente faz. Ensinava e praticava. E lá ele já dizia que nós tínhamos que perdoar não 7 vezes. Porque aqueles números cabalísticos, 7 vezes. Então perguntaram quantas vezes tinha que perdoar? 7 vezes? Não. 70 vezes 7 vezes. E certamente Jesus não estava fazendo uma proposta da gente fazer um cálculo matemático. Então, por ele simplesmente multiplicar o 70 pelo 7. Mas dando um claro ensino de que tínhamos que perdoar tantas vezes quanto fosse necessário. Mais adiante, ele diz que nós tínhamos que se reconciliar com o nosso adversário enquanto ele estivesse entre nós. Tínhamos que perdoar para que o Pai nos perdoasse. E então, hoje, com o advento do auxílio espiritual mais corrente na nossa vida, casas como esta, em que instrutores abnegados do mundo espiritual vêm em nosso socorro, nos dá as instruções úteis, somos chamados à atenção da importância do perdão para nós mesmos. Para nós mesmos. Passamos a ser médicos de nós mesmos. Equilíbrio esse, que nos elimina, ou digamos assim, impede que nós tenhamos alguns distúrbios orgânicos.
impede que tenhamos alguns distúrbios espirituais e principalmente que a gente venha a cobrar ou a ser cobrado por aqueles que não nos são afetos. E nos dias de hoje, né, com o próprio contato social que temos, né, nos tempos de Jesus, certamente as pessoas em que a gente interagir eram muito menores do que nos dias de hoje. Pela própria população em si, pela facilidade que temos de comunicação e de locomoção, né? Então a gente certamente se coloca, né, numa situação, né, de encontrarmos indivíduos, né, que não têm os mesmos entendimentos que os nossos, né, que não têm os mesmos gostos, ou até que nos causa, né, certo desconforto, né, certos contratempos. Então me parece, né, numa análise assim muito pessoal, que hoje nós estamos muito mais sujeitos, né, muito mais expostos, né, a este conflito do que tivemos no passado. E já naquela época éramos alertados sobre a importância do perdão. Mas nos dias de hoje, não só por este contato, né, mas para as informações que são últimas, nós somos bombardeados de informação. E normalmente, né, aquelas informações que estão contra os nossos interesses nos causam uma certa rebeldia. Então que sirva este tema para o nosso alerta de que nós nos desorganizamos em razão dessas contrariedades. E alguns estudos que não são da área religiosa, não são de pesquisadores pelo mundo afora, né, de médicos, de cientistas, de psicólogos, dão conta de que aquele que perdoa, né, ele tem um ganho de qualidade de vida. Diminui pressão arterial, diminui o estresse, melhora o sono, né, melhora aquelas manifestações, né, de doenças autoimunes, né, doenças de pele, entre outras, né, que é o simples ato do perdão. E a gente se questiona, tá, mas e a justiça? O fulano, o Beltrano, né, me causou um contratempo, vai ficar por isso mesmo? Bom, primeiro que Deus não precisa de ninguém para agir em seu nome. Aquele que age em desequilíbrio, que age no desequilíbrio universal, atenta contra a lei de Deus. E a lei divina tem os seus mecanismos, né, de colocar o infrator novamente no rumo certo. Deus não precisa terceirizar essa tarefa. Não precisa que a gente seja agente, né, desta justiça. Todo aquele que comete equívoco vai ter que prestar conta, vai ter que se ajustar. Não como castigo divino, mas como uma lei natural, né, da reorganização, do reequilíbrio. Então não precisa da nossa ação. Depois, né, mesmo que o indivíduo não mereça, não é problema nosso. Não cabe a nós julgarmos. E principalmente que nós somos um péssimo julgador. Somos um péssimo julgador. Né? Nós não nos colocamos do outro lado. E achamos muitas vezes que somos infalíveis. Em equívocos que a gente pratica. E a gente se coloca do outro lado de uma forma contundente contra aqueles que cometem desatinos. E se estressam, e gritam, esbravejam, né? E se ainda, né, aquele desagravo ele é uma situação muito forte, muito potencial, pode ser ter um inimigo para várias existências. E vão desde as coisas miúdas que causam desconfortos até as grandes tragédias da humanidade. E eu estou falando com os irmãos para ver como a gente se coloca no lugar dos outros, e me recordo de um fato bem comum da vida. Isso faz vou dizer que faz 40 anos. Muito jovem, a gente tinha um grupo que tinha um timezinho de futebol de salão. Naquela época se falava futebol de salão, futsal. E eu agenciei um jogo. Um ginásio que todos conhecem, Centro de Canoas ali, do La Salle, 9 horas de sábado. Então, 9 horas da noite de sábado, estávamos lá. Quando nos apresentamos lá para o responsável, disse, não, aqui já tem um jogo neste horário. Tem um jogo neste horário.
E eu digo, não, temos um jogo às 9 horas. Ah, teve um problema. Hoje às 9 horas de manhã tinha um time que ficou esperando o adversário que não apareceu. Ou seja, tinha agenciado para as 9 horas e na minha cabeça era 9 da noite. Na verdade era 9 da manhã. E tinha um amigo até nos dias de hoje, mas naquele instante ficou transtornado. Ficou um bicho. E aí foi para cima. Mas como? O sujeito não sabe a diferença de 9 horas para 21 horas, e isso, calado e tal, né? Amigo. E ficou bravio. Tá. Não tínhamos o que fazer, já estávamos com o tempo disponível para tal. Fomos para a arquibancada e ficamos assistindo o jogo, que era para o horário que pensávamos que era o nosso. Passou uma meia hora, eu perguntei para esse colega, que horas é? Ele, 9h30. 9h30 ou 21h30? Aí ele começou a rir. Me ganhou aqui. Então veja que a gente critica, a gente faz as coisas quando os outros, a gente critica nos outros o que a gente faz. É coisa assim, muito banais, em que se cria todo um desequilíbrio, todo um desarranjo, e que causa mal para a saúde, causa mal para nós mesmos. E a doutrina, então, nos socorre, dizendo que estas pequenas discussões podem sim levar a situações muito danosas. Ainda li recentemente uma frase de o espírito Victor Hugo, e que ele diz o seguinte, que as grandes tragédias é como uma represa que tem uma pequena rachadura. É só uma pequena rachadura numa represa. Com o passar do tempo pode botar toda aquela obra abaixo. Começa com uma pequena rachadura. E aí então, mais uma vez nos valendo da doutrina, certamente os irmãos já ouviram, eu já mencionei aqui em outras oportunidades, o Espírito de André Luiz. Uma obra magnífica pela psicografia do Chico Xavier. E o André Luiz traz um relato de um trabalho de passe numa casa espírita, como tem aqui, e como a irmã muito bem mencionou na prece, que a gente chega e já está sendo atendido. O nosso benfeitor espiritual, quando nós chegamos aqui, ele já dá toda a nossa ficha corrida aqui para os benfeitores da casa. Eles já sabem tudo que a gente fez. E havia um atendimento dos espíritos antes dos encarnados. Porque também a doutrina espírita nos esclarece que as energias, elas são do ponto de vista espiritual, são do ponto de vista material, orgânica, que se cedem, um cede para o outro, e misto. E neste caso, os trabalhadores espirituais já estavam providenciando aquela magnetização, aquele equilíbrio para os indivíduos que estavam chegando. E ali estavam tratando uma senhora que tinha um problema cardíaco no coração, manchas, alterações cardíacas. E aí os benfeitores disseram assim, começaram a trabalhar, diluíram aquelas energias pestilentas, tirando da região cardíaca para a parte externa, para a pele, tratando a senhora. E aí o André Luiz sempre questionando o tratamento, disse, não, essa senhora está com esse desequilíbrio porque teve hoje um atrito com o esposo pela manhã. Teve uma discussão em casa. E aí foi para a casa espírita e ela tinha bons sentimentos, não guardou mágoa, não guardou ódio do companheiro, assim, me lamentando a situação ocorrida. Era uma pessoa que manifestava uma fé bastante forte, tinha princípios retos, e lá recebeu o tratamento. Foi aliviada daquele distúrbio que começou pela manhã numa discussão doméstica, com um familiar, com seu esposo. Quem de nós não tem uma discussão no ambiente de trabalho, no trânsito, com um parente, com um amigo, e que a gente cria problemas. E aí começou a questionar, e se não fosse tratado, poderia ter problema sério. Poderia desenvolver um problema mais grave. Então vejam, é a pequena rachadura na represa. E aí André Luiz perguntou, tá, mas e se ela não viesse ao templo espírita?
Se ela, né, não conhecesse, não, poderia ir a qualquer tempo. Onde há, né, a prática do amor, da caridade, né, querendo processar o bem, vai se ter atendimento. Há benfeitores que ali trabalham. Né? E se ela não tivesse religiosidade alguma? Perguntou André Luiz. Ele disse, olha, se tivesse os princípios retos, né, querendo bem, querendo acertar, também teria o tratamento. Claro que numa casa espírita, com base na fé raciocinada, né, sem dogmas, né, com a clareza que a doutrina facilita, mas teria também. Mas em compensação, se ela agisse na maldade, na mágoa, no rancor, né, os benfeitores superiores, né, não poderiam ajudar. Ela ficaria entregue à própria sorte. Então vejam, né, perdão, mágoa, não perdoamos, geramos mágoa, geramos rancor, né, quando não queremos ainda vingar, criamos toda uma sorte de desequilíbrios seríssimos para nós mesmos. Então o perdão talvez não beneficie, provavelmente não beneficie aquele que é perdoado. Porque se alguém nós perdoamos, né, aquele nosso inimigo, nosso ofensor, ou quem nos causou o mal, talvez ele vai continuar agindo no mesmo mal. Mas nós nos desvinculamos dele. Nós rompemos este vínculo vibracional. O problema passa a ser dele. Nós estamos no outro nível. E Deus auxilia aquele que quer o bem, que quer acertar. Tanto que a Joana de Ângela, outro espírito consagrado, que uma magnífica obra esclarecedora aos respeitos dessas causas, né, que a gente envolve na nossa vida, ela diz que o perdoado já é um espírito endividado, porque cometeu equívoco. Agora quem perdoa passa a ter o lucro. Passa a ter o lucro. Então, em nenhum momento esses benfeitores amigos disseram que é fácil. Porque se disséssemos que é fácil, estaríamos ludibriando os irmãos. Não é fácil, mas é necessário. E o perdão começa exatamente em se desvincular das ações daquele que nos comete equívoco. É a gente não desejar o mal, não desejar a cobrança, não desejar vingar e não reter a mágoa. Muito comum nas atividades mediúnicas, né, e os irmãos aqui, temos irmãos experimentados nessa área, em que espíritos que ali se manifestam com um intuito muito forte de vingança, quando esclarecido, que se dão conta do seu equívoco, eles dizem assim, não estou preparado para perdoar. Né? Ou seja, a gente está aqui, a gente conquistou, né, inimigos de outras instâncias, e eles querem cobrar a conta, né, arrogando desse direito, e quando tem o esclarecimento, a plena noção dos seus equívocos, eles, ainda não estou preparado, mas vou deixar ele, não quero mais nada. Ou seja, ainda não está pronto, mas já está se desvinculando. Jesus e outros, né, e outras instruções que temos posteriores, recomendam inclusive do esquecimento. O esquecimento é um outro patamar, muito longe ainda da maioria de nós. Já perdoar já está de bom tamanho. Se algum dia a gente puder esquecer, aí sim nós podemos nos intitular espíritos bem avançados. O natural, né? Porque a gente vai às vezes lembrar, mas não vai ter a mágoa, não vai ter o rancor, não vai querer cobrar. Um espírito tipo Chico Xavier certamente esquecia. E tem um relato, inclusive, que passo para os irmãos, em que uma vez Chico Xavier havia sido, né, ofendido por alguém que ele tinha muito auxiliado, e aí pediu a Jesus, né, que ele não tivesse mágoa, que esquecesse o episódio. Né? Passado um tempo, passado alguns anos, só 20 anos, ele estava numa cidade e tinha alguém que ele viu e a pessoa fugiu dele. Assim, passou. Fugiu de novo, irmão, ficou intrigado. Aí teve a oportunidade de chegar próximo desse irmão e perguntou, olha, eu vi que está meio arredio, né, fugindo de mim, será que eu cometi algum mal para ti?
E a pessoa bastante constrangida disse, não, eu é que te ofendi, mas quando? Assim, mas eu não lembro. Assim, disse, não, se esse fato aconteceu, vamos caminhar como amigos. Então vejam, esse já era diferente. É um espírito que certamente a gente tem que se espelhar, mas estamos longe de ser iguais. Mas está sinalizando o caminho que a gente tem que seguir. O caminho que é o melhor para todos nós. De outra forma, instruções bastante contundentes diz respeito que em torno de 90% dos processos de obsessão, então para os irmãos, talvez nem todos saibam, obsessão, na linguagem espírita é quando há uma ação regular, muito firme, muito forte de um espírito sobre o outro, em todos os sentidos da vida. Nós para os encarnados, encarnados para os desencarnados, paralelo, encarnado, desencarnado. Mas normalmente o que mais ocorre é do mundo espiritual para cá, por uma forma muito simples. Os espíritos têm a liberdade que lhe é peculiar, e nós estamos limitados ao nosso organismo físico. Então aqueles nossos desafetos encontram um campo fértil para vir cobrar a fatura da gente. E dão conta que mais de 90%, ou em torno de 90%, diz respeito às intrincadas relações humanas em que houve vítima e algoz, remontando a outras existências. Então é por isso que Jesus diz, te reconcilia com teu adversário enquanto estiver entre eles. Porque se aquele adversário desencarna, ele vai ter todo o ferramental para vir fazer uma cobrança. E causa o quê? Para os irmãos que estão mais versados sobre a questão obsessiva, sabem dos danos que a obsessão acarreta. Podendo, inclusive, levar de uma forma muito permanente, de uma forma sem tratamento, com a colaboração do endividado, a uma alienação completa da sua vítima. E ainda dão conta que aqueles alternâncias do ciclo da vida, hoje estamos aqui, daqui um dia estamos do lado de lá, aquele que está do lado de lá, daqui um dia está do lado de cá, são os ciclos da vida, encarnação e desencarnação. E aí a gente inverte os papéis, a gente passa a cobrar. Eu fui vítima, agora eu que estou em condições, agora eu sou o senhor, estou a cavaleiro da situação. E isto tem que ser rompido, e ele só é rompido com o perdão. Então a doutrina espírita, ela nos chama a atenção disso e diz que é muito vantajoso para nós. Só que para ser vantajoso, não é só porque a gente sabe que é vantajoso. Bom, agora eu vou perdoar, eu já sei que é bom, Não, assim não funciona, Tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro, Tem que ser de dentro para fora, e não só um mero formalismo. Tem uma recomendação de Jesus, a doutrina espírita diz que é bom, então vamos fazer. Não, tem que ser voluntarioso. A gente tem que acreditar que é assim mesmo que funciona. Então o perdão, ele tem este papel fundamental para nós. É um exercício da caridade, é um exercício da lei do amor, as melhores práticas. E aquele irmão que é o ofensor, esses benfeitores também nos informam com todas as letras. Trata-se de um espírito enfermo. Então, se é enfermo, a gente tem que entender como um doente, e vai ter, digamos assim, a nossa benevolência por estarmos tratando com um doente. Li recentemente de uma das obras que falava ali sobre o perdão, de um indivíduo num manicômio, e que passavam pelo médico ali alguns internados e o ofendiam, outros diziam que estava plenamente bem, e o médico ali nem se alterava, ficava na dele. Aí, questionado, aquela situação em que ele vivia,
né? Alguns o ofendendo, querendo briga, outros completamente alienados, dizendo que nada tinham. Ele disse, mas são doentes, eles estão doentes. Então ele não se ofendia, porque ele tinha a plena noção de que aqueles em que ele tratava eram doentes. E assim nós temos que agir. Aqueles que estão agindo contra a lei de Deus e, né, manifestando esse reflexo em nós mesmos, são doentes. Lamentavelmente são doentes. E não ficarão impunes se agiram deliberadamente para o dano. Não ficarão impunes, como temos visto em todos os momentos da nossa vida. Então o que a doutrina nos conclama é que a gente queira ser, né, um agente ativo para o cultivo do nosso equilíbrio orgânico, né, nosso espiritual. E aí vou já endereçando ao nosso encerramento aqui da nossa fala, para trazer mais uma vez um relato, né, do André Luiz. E o espírito André Luiz, neste mesmo episódio que antes retratei, né, de uma casa espírita, em que irmãos como nós aqui, né, frequentadores vinham para o atendimento, e ali estavam sendo processado o passe, e tinha um senhor, né, que foi para atendimento, e aí o benfeitor da casa, e diga-se de passagem, os benfeitores espirituais da casa dão mais alta capacitação, né? Os atributos para a atividade espiritual dos benfeitores espirituais era enorme, era incomparável com os encarnados. E foram atender o senhor, e aquele que era o, digamos assim, o responsável, foi para o seu superior, que tinha um coordenador, e disse assim, temos um caso de 10ª vez. Aí o André Luiz, o que é 10ª vez? Aí eles começam a explicar que aquele cidadão ali, ele tinha sido atendido 10 vezes nos últimos 3 meses. Tinha recebido passe, energias curadoras, magnetismo, mas ele tinha um temperamento irracível. Ele tinha fé até, porque ia na casa, né? Ele não era assim, resistente às informações espirituais. O que ele era resistente era a mudança dos seus hábitos. E aí ele começam a ilustrar que ele tinha um temperamento irracível. Comprava briga torta e direita, ofendia, né? Gostava de uma rixa, né? Ficava magoado com qualquer contrariedade. Então ele era uma pessoa daqueles que, né, certamente a gente conhece um outro que é difícil o relacionamento, difícil o convívio. E ele tinha problemas sérios orgânicos. Fígado, coração e outras tantas. E aí se perguntar, tá, o que nós vamos fazer? Não, a gente não vai poder conduzir a cura, né? A gente vai aliviá-lo, mas a dor também é educativa. Ele vai ter que, né, por enquanto, se virar sozinho. Ele não vai ter o amparo espiritual enquanto ele não quiser mudar. Nós oferecemos 10 oportunidades em 3 meses e ele não mudou em absolutamente nada. E estava desenvolvendo problemas orgânicos seríssimos em razão desta conduta. Desenvolver a raiva, desenvolver a mágoa, não saber relevar o erro alheio. E ele estava tendo distúrbios que, se ele, né, não se esforçasse para mudar, certamente ia comprometer, né, a sua vida orgânica. E além de tudo, né, ter uma vida com pouca qualidade, né, com muito sofrimento. Então vejam como a nossa capacidade, nós temos uma capacidade, né, de nós mesmos nos intoxicar, não precisamos de ninguém para nos prejudicar. Agora, essa mesma capacidade que nós temos de nos intoxicar com as nossas práticas, com as nossas, né, emanações mentais, nós também temos de nos depurarmos. Né? Basta a gente cortar, né, este elo de ligação. Porque a espiritualidade amiga, meus irmãos, quer nos socorrer, quer nos ajudar, quer que a gente se torne melhor. Agora, eles não fazem aquilo que nos compete. O que nos compete, nos compete. É o caso desse cidadão retratado por André Luiz. Os espíritos estavam ali, tinham atendido 10 vezes. Ele não tinha movido 1 milímetro, nenhum esforço para a sua, né, melhora, para a sua mudança de conduta. Bom, agora é com ele. Não podemos, né, despender tempo e energia para quem não quer se ajudar, para quem causa tumulto,
dissabores, né? Cultiva inimigos. Então vejam quanto mal faz em nós, né, este tipo de sentimento, esse rancor, esta mágoa. Se aquela irmãzinha antes retratada, né, que tinha tido a discórdia com o seu companheiro, né, ela tivesse guardado mágoa, né, ficado rancorosa, querendo se vingar do companheiro, certamente ela não teria tido o atendimento. E aquele problema orgânico, né, lá do seu coração poderia advir por, né, um infarto ou outros danos. Então, perdoar sim, né, além de ser um indicativo da religião, um indicativo divino, tanto que todas as religiões sérias, de várias vertentes, recomendam, né, como necessário e útil o perdão. Temos a ciência dando este reforço, de pesquisadores, né, nos dando conta de que nós nos equilibramos ao perdoarmos, e temos as mensagens espirituais que a doutrina nos alcança, né, dizendo o benefício que temos. Agora, pontuamos, não é fácil porque a gente sabe que não é, né, mas que a gente tem que ter o esforço, porque na medida em que a gente compreende como é que funciona esse mecanismo, certamente esta informação passa a ser útil para todos nós. Então, às vezes a gente vai conseguir, não consegue no momento, é um dia, 2, 3 depois a gente vai se dar conta de que não era assim, né? O ímpeto diminui, né? As emoções, né, estão mais débeis, né? Mas a gente vai ter que, não vou me vincular, né, a quem está em desequilíbrio. O que costumamos dizer é o seguinte, meus irmãos, que se alguém está com uma baixa vibração pelas suas práticas, pelos seus pensamentos, a gente só desce até a vibração desses indivíduos se for para auxiliar, se for para, de alguma forma, né, contribuir, né, para essas pessoas saírem desta situação. Se for para a gente se contaminar, é melhor então a gente romper esse laço. E quando a gente não perdoa, a gente guarda essas mágoas sem rancor, a gente acaba se contaminando e cria um vínculo que, em muitos casos, ultracende a presente encarnação. Então, aí está a dica. Certamente também faço a recomendação aos irmãos que temos um apanhado de instrução fantástico no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, em que, sob o título de Bem-aventurados os misericordiosos, tem toda uma série de instruções, né, nos falando das propriedades, né, dos benefícios de praticarmos o perdão. Então, que tenhamos esta força, né, que possamos efetivamente compreendermos que nem sempre a gente vai ter pessoas ao nosso lado que têm os mesmos gostos que nós, temos os mesmos sentimentos, né, tem as mesmas escolhas, e que a gente então possa conviver. Nós que nos intitulamos conhecedores do Evangelho de Jesus, que temos essa abençoada doutrina, né, com esses mensageiros do bem nos dando instrução, então que a gente se valha, né, disto que temos, né, para nos transformar para o bem, para que sejamos hoje um pouco melhor do que estávamos ontem, e quem sabe amanhã melhor do que hoje. Agradeço a oportunidade que a casa concede, né, a paciência em vocês em ter me ouvido, e desejo a todos então uma ótima noite reparadora de sono, que possam aurir as energias benéficas que a casa aqui propicia, e que tenhamos todos muita paz.